Às vezes, a única testemunha dos últimos instantes de alguém é a própria câmera que essa pessoa carregava. E o mais inquietante é que, mesmo sem perceber, o corpo deixa sinais claros, microexpressões, mudanças no olhar, tensão muscular, hesitações, que a lente registra com precisão. Hoje você vai entender por que algumas dessas imagens parecem tão perturbadoras e como aprender a ler esses detalhes pode revelar muito mais do que a foto mostra à primeira vista. E se, enquanto assiste, você sentir que alguma dessas análises faz sentido para você, deixe um comentário. Isso ajuda a levar essa investigação para mais pessoas que nunca pensaram nesses sinais. Quando uma pessoa entra em situação de medo extremo, o corpo reage antes da consciência. Isso significa que mesmo quando alguém tenta parecer calmo diante de um risco que ainda não identificou claramente, a câmera registra aquilo que o cérebro prefere esconder. As microexpressões faciais, contrações sutis ao redor dos olhos, tensão no maxilar, lábios retraídos, aparecem como pequenos vazamentos emocionais que duram menos de um segundo, mas revelam um estado interno de alerta. É justamente nesses instantes que investigadores conseguem perceber a diferença entre alguém apenas posando por uma foto e alguém lutando silenciosamente contra a sensação de que algo está errado. A lente não mente, porque ela captura o reflexo puro do sistema nervoso funcionando. Outro detalhe fundamental é a postura corporal. Quando o medo começa, o corpo perde a fluidez natural dos movimentos e entra em um estado de microtravamento. Os ombros se elevam discretamente, o tronco se inclina só alguns graus para trás e o pé dominante cria um ponto de fuga, como se estivesse preparando a pessoa para correr, mesmo que ela não esteja consciente disso. E essas mudanças, quando analisadas em fotos encontradas em câmeras de desaparecidos, se tornam um mapa emocional. Cada imagem mostra uma etapa da escalada interna de tensão que a vítima estava vivendo, muitas vezes sem conseguir verbalizar. Já o olhar é um dos marcadores mais consistentes. Em fotos normais, o foco visual costuma ser direto, estável. Mas quando o cérebro identifica um risco, mesmo que de forma vaga, o olhar perde estabilidade. A pessoa parece olhar através da câmera, ou para algo fora do quadro, como se tentasse localizar aquilo que o cérebro detectou primeiro. Em muitos casos reais, é justamente essa mudança no olhar que indica o momento em que algo deixou de ser apenas desconforto e se tornou medo real. E é exatamente por isso que fotos recuperadas de câmeras de pessoas desaparecidas são tão valiosas para especialistas. Elas trazem congelado em segundos um registro fisiológico e psicológico da verdade interna. Se essa explicação está te fazendo perceber coisas que você nunca tinha notado em fotos, aproveita e deixa seu like. Não só para apoiar o vídeo, mas para sinalizar que esse tipo de análise profunda faz sentido para você. Quando falamos de câmeras encontradas após desaparecimentos, existe um padrão silencioso que quase ninguém percebe. As fotos finais raramente são aleatórias. Elas registram a transição de um estado mental para outro. Para entender isso, é preciso olhar para casos reais, episódios em que a câmera não apenas acompanhou os últimos movimentos, mas revelou pistas que mudaram toda a investigação. Um desses padrões aparece em fotos onde aparentemente nada está acontecendo. Pessoas sorrindo, paisagens comuns, poses comuns, mas um detalhe no rosto denuncia que o desconforto já havia começado. Pequenas contrações involuntárias, olhos que não focam totalmente na lente, mãos rígidas segurando objetos como se estivessem mais pesados do que o normal. Nessas imagens, o corpo já está reagindo ao medo antes que a tragédia se torne evidente. Outro tipo de registro perturbador são as fotos tiradas sem intenção clara, imagens inclinado para o lado, desfocadas ou parcialmente obstruídas por dedos, roupas ou movimento abrupto. Em um caso analisado internacionalmente, a câmera de um grupo desaparecido foi encontrada com sequências de fotos tiradas no escuro, todas tremidas. Muitos atribuíram isso a erro, mas peritos em comportamento perceberam outra coisa. O padrão de captura indicava tentativas desesperadas de usar a câmera como fonte de luz ou como marcação de localização, como se cada clique fosse um pedido silencioso de orientação ou ajuda. Nessas horas, a foto deixa de ser um registro visual e se torna uma reação fisiológica, o cérebro tentando agir, mesmo em colapso. Existem também os registros aparentemente calmos, tirados minutos antes de um evento crítico. Uma trilha, uma árvore, um rio.
Mas quando ampliados, revelam elementos inquietantes no fundo, pegadas adicionais, sombras fora de direção, uma mudança brusca de clima ao fundo, ou até sinais de que a vítima começou a se desorientar, enquadrando a mesma paisagem 2 ou 3 vezes, como se estivesse tentando confirmar mentalmente onde estava. Para investigadores, esse tipo de repetição representa um ponto de virada psicológico, o momento em que o cérebro percebeu o risco, mas a pessoa ainda tentava racionalizar o que estava sentindo. Se enquanto você ouve isso, alguma parte de você está pensando, eu nunca mais vou olhar uma foto do mesmo jeito, esse é exatamente o impacto que esse conteúdo busca gerar. E compartilhe este vídeo com alguém que gosta de investigações reais, porque tem muita gente que nunca percebeu o que essas imagens realmente revelam. Quando analisamos fotos encontradas em câmeras de pessoas desaparecidas, é comum focar no rosto, no corpo, na expressão, mas o ambiente é tão revelador quanto a pessoa retratada. Um cenário desorganizado, uma sombra fora de lugar, um objeto parcialmente oculto, tudo isso funciona como peça de um quebra-cabeça psicológico e situacional. Investigadores experientes costumam dizer que o ambiente fala primeiro, porque ele registra o contexto antes mesmo que a vítima compreenda o que está acontecendo. Em muitas fotos, o perigo não está no olhar da pessoa fotografada, mas nos detalhes silenciosos ao redor. Pegadas duplas onde não deveria haver ninguém, marcas de arrasto, objetos deslocados ou mudanças abruptas na iluminação, indicando tempo perdido ou deslocamento inesperado. Um dos sinais mais subestimados é a mudança de luz. Quando a vítima se torna desorientada, fotos tiradas em sequência mostram pequenas variações de iluminação que não combinam com o ritmo natural do dia. Isso pode indicar que a pessoa caminhou sem perceber por um tempo maior do que imaginava, ou que houve alguma tentativa de reencontrar o caminho, resultando em voltas circulares. A luz também revela tensão. Quando a pessoa está ansiosa, ela tende a fotografar com a mão mais baixa, gerando sombras alongadas, cortes incomuns no quadro e um tipo de ruído visual que se repete em várias imagens. Outro elemento importante é o que chamamos de ruído de fundo indicativo. São elementos aparentemente irrelevantes, que uma vez analisados, expõem um padrão. Por exemplo, a presença repetida do mesmo objeto em vários enquadramentos pode indicar que a vítima estava andando em círculos. Pequenas folhas dobradas na direção oposta ao vento podem sugerir deslocamento brusco, e até detalhes como a direção de uma trilha, marcas em rochas ou troncos riscados, podem funcionar como sinais involuntários deixados pela própria pessoa enquanto tentava se orientar. Cada um desses elementos é um fragmento de verdade escondido no ambiente. Mas talvez o fator ambiental mais angustiante seja a ausência ruidosa. Quando uma foto deveria mostrar algo, uma trilha clara, uma direção óbvia, mas mostra apenas vazio ou escuridão. Esse tipo de imagem revela não só a falta de controle da situação, mas a perda de referência interna, o momento em que o cérebro admite que já não sabe onde está. E se esse tipo de leitura faz sentido para você, deixe o seu like agora. Esse retorno me mostra que vale a pena continuar trazendo investigações profundas como essa. Existe um momento, registrado em inúmeras câmeras recuperadas, em que a foto deixa de ser apenas uma imagem e se transforma em um retrato da mente entrando em colapso. Esse processo é quase sempre gradual. A primeira foto parece normal, a segunda já demonstra leve tremor, a terceira perde o enquadramento, e a quarta revela algo ainda mais profundo, a quebra da autonomia cognitiva. Quando o medo ultrapassa a capacidade racional, o cérebro deixa de priorizar estética, foco ou lógica. Ele apenas reage. E essa reação aparece nas fotos em forma de borrões, cortes bruscos, sombras mal definidas e angulações que sugerem movimento rápido, desorientação ou tentativa de fuga. Não é descuido, é desespero fisiológico registrado pela lente. Um padrão muito comum é a fragmentação visual. A pessoa, já confusa, passa a fotografar partes desconexas do ambiente. Metade de um tronco, o próprio sapato, um pedaço do céu. Esses fragmentos revelam algo fundamental. A mente já não está conseguindo organizar as informações do entorno. É como se cada clique fosse uma tentativa de reconstruir mentalmente a realidade. Em vários casos reais, essa fragmentação precedeu os momentos finais de lucidez. O cérebro tenta agarrar-se a qualquer referência, mas falha em criar continuidade. O resultado são imagens que parecem aleatórias, mas que para investigadores são verdadeiros mapas de queda cognitiva.
Outro sinal crítico é o autorretrato acidental. Em situações extremas, muitas vítimas registram parte do próprio corpo em ângulos inesperados. O antebraço, parte do rosto, a boca tensionada, o ombro retraído. São fotos tortas, muitas vezes tiradas enquanto a pessoa tenta manter equilíbrio ou enquanto seus movimentos se tornam desordenados. O enquadramento revela mais do que o gesto, mostra o estado de dissociação, o rompimento entre o que o corpo faz e o que a mente consegue acompanhar. Em análises psicológicas, esse tipo de registro é considerado um dos mais fortes indicadores de desespero crescente. E se você está começando a entender como esses sinais, que antes pareciam apenas fotos ruins, na verdade mostram o estado mental real de alguém, esse já é um passo enorme. Aliás, aproveita e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de investigação psicológica, porque muita gente nunca imaginou que uma câmera pudesse revelar tanto sobre a mente humana. Em muitos casos investigados, existe um momento especialmente doloroso, a foto que parece um pedido de ajuda, mesmo quando a pessoa que atirou talvez não tivesse consciência disso. Esses registros mostram comportamentos que se repetem ao redor do mundo. Cliques insistentes, fotos quase idênticas tiradas em sequência, tentativas frustradas de focar em algo ao longe, ou imagens inclinadas que sugerem desequilíbrio físico e mental. A câmera nesse estágio deixa de ser um instrumento e passa a ser um reflexo. Cada disparo é um impulso, uma tentativa automática do cérebro de capturar algum ponto de referência ou de iluminar o ambiente para não perder completamente a noção de espaço. Um dos sinais mais marcantes é a presença involuntária da mão ou do braço da pessoa no quadro. Em condições normais, isso seria apenas um erro comum, mas em contextos extremos, indica a luta para manter estabilidade, a falha do sistema motor fino ou até a tentativa desesperada de afastar algo, real ou imaginado. Em investigações sérias, esse tipo de foto é analisado não pelo que mostra, mas pelo que revela sobre a perda de coordenação, sobre a consciência fragmentada, sobre o medo tomando forma fisiológica. Outro padrão frequente é a repetição de imagens que não fazem sentido. Por exemplo, várias fotos da mesma árvore, do mesmo pedaço de trilha, da mesma rocha. Essa repetição diz muito. É o cérebro tentando fixar um caminho, reconstruir lógica, ancorar-se em algo que possa servir como referência. Quando as repetições ficam mais rápidas, mais tremidas, mais erráticas, isso revela uma conclusão inevitável. A pessoa não estava mais registrando o ambiente. Estava registrando o colapso. Se esse tipo de leitura te faz perceber o quanto uma simples foto pode conter, deixe um comentário. Assim eu sei que vale continuar trazendo análises profundas como essa, e que você faz parte da minoria que realmente consegue enxergar além da superfície. Quando reunimos todos esses elementos, microexpressões, fragmentação visual, desorganização ambiental, repetições incoerentes e pedidos de ajuda silenciosos, percebemos que uma foto nunca é apenas uma foto. Ela é um estado mental capturado. É a prova, involuntária e crua, de como o cérebro humano tenta sobreviver quando a lógica já não está mais no controle. Por isso, especialistas analisam cada registro como uma porta de entrada para a mente de alguém que estava lutando contra algo que não conseguiu verbalizar. E quanto mais você entende essas pistas, mais claro fica que o comportamento humano deixa rastros. Mesmo quando a pessoa não deseja, não percebe ou não compreende o que está sentindo. É aqui que a verdadeira transformação acontece. Quando você descobre o que uma imagem realmente pode revelar, sua forma de enxergar o mundo muda. Fotos deixam de ser apenas lembranças, passam a ser mapas emocionais, documentos silenciosos, histórias completas escondidas em detalhes que muitos ignoram. E uma vez que você aprende a interpretar esses sinais, postura, olhar, contexto, repetição, você também começa a perceber padrões no comportamento humano ao seu redor. Não para sentir medo, mas para desenvolver percepção. Para entender quando alguém está desconfortável, quando está tentando esconder algo, quando está em risco, ou quando não está mais no controle de si mesmo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar além do óbvio, considere se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo conteúdos que vão além da superfície e te colocam cada vez mais próximo das verdades que quase ninguém explica. E compartilhe esse episódio com alguém que também precisa aprender a ler o que as fotos nunca dizem em palavras, porque percepção é uma ferramenta que pode mudar tudo.